Bom dia novamente para os que se conectaram há pouco tempo. Nós vamos dar início, então, ao nosso webinar Setor de Milho em Transformação, onde nós vamos discutir e apresentar aspectos aí referentes à certificação e à sustentabilidade como estratégias de negócio para esse novo setor que está se transformando muito rapidamente. A Simone coorganizadora, ela vai dar sequência nos slides e nós vamos conversando ao longo da nossa apresentação. Bom, obrigada, Áurea. Acredito que todos estão me ouvindo. Sim. Agradeço as boas-vindas, né, da Áurea, estendo as minhas boas-vindas também. Agradeço a todos que tiveram disponibilidade a conectar. Eu lembro a todos que nós estamos gravando esse webinar, então para aqueles que não tiveram a disponibilidade, nós faremos o envio em breve. Acho que eu gostaria de ressaltar aqui que nós estamos com uma diversidade muito grande de participantes, o que já mostra, essa diversidade já demonstra que o milho é um setor do momento, né, um setor que tem trazido grandes oportunidades, é um setor em crescimento, há diversos atores interessados no tema, isso já reflete aí a diversidade de atendentes que nós temos. Gostaria de reforçar também que esse webinar ele faz parte de uma série de esforços da RSB para compreender melhor o setor de milho, né? Então, compartilhar opiniões e muito mais do que compreender é trazer soluções práticas de sustentabilidade para o setor. E isso é apenas o início de um estreitamento de uma relação que nós queremos estreitar aí com o setor de milho, né? Então, após esse webinar, nós certamente faremos vários follow-ups para que nós para que nós continuemos esse contato com o setor de milho e os diversos elos da cadeia. Bom, então nós vamos dividir a apresentação em duas partes, né? Eu vou iniciar, então me apresentando, eu sou analista de projetos e desenvolvimento de negócios aqui na RSB. Trabalho juntamente com a Carolina Grassi, que é a nossa líder na América Latina para desenvolvimento de negócios, também é idealizadora desse webinar. E a Áurea Nardelli foi quem iniciou o nosso webinar. Ela é nossa gerente de certificação e conselheira técnica da RSB. Bom, então como que nós dividiremos essa apresentação? Nós iniciaremos com um overview, né, um panorama sobre o setor de milho no Brasil e no mundo, né? Então, como que é caracterizada essa cadeia, quais são os números que caracterizam essa cadeia, para que a gente possa ter uma noção melhor de qual setor que nós estamos lidando, né? Qual setor que nós estamos estudando. Diante disso, nós sabemos que surgem várias demandas, né, adicionais, à medida que o setor cresce, e vem com isso a demanda por sustentabilidade. E aí que entra o papel da RSB, e aí nós vamos explicar onde que nós, qual que é o nosso papel dentro de tudo isso, né, quem somos e como que nós atuamos no setor. E quais são as ações e soluções que a RSB tem aí para o setor de milho nas suas diferentes elos da cadeia. Bom, então, quando a RSB iniciou as primeiras pesquisas para entender o setor, né, um setor emergente, como a gente já comentou, a primeira pergunta que nos veio foi justamente entender qual que é o tamanho desse setor, não somente em termos mundiais, mas também em termos nacionais, né? Então, nós deparamos com números muito interessantes, né? Alguns de vocês que estão nos ouvindo já têm ideia desse número, mas eu acho importante frisar que o milho, ele é o principal cereal produzido mundialmente. Ele corresponde a 38% da oferta de cereais no mundo, né? São dados da FAO-Stat de 2017, são os dados mais recentes disponibilizados pelo órgão, né? Além do milho, nós temos uma participação muito importante do arroz e do trigo, né, como cereais ofertados no mundo. E a segunda pergunta que nos veio foi tentar entender qual que é a demanda pelo setor de milho, né? Para onde vai esse milho produzido mundialmente? Então, dados interessantes aí mostram que 56% do milho produzido no mundo ele vai para alimentação animal, né? 13% para alimentação humana e 20%
para outras aplicações que não sejam aplicações comestíveis, né? E aí, dentro desse número, outra informação muito importante é que o Brasil está, sim, entre os maiores produtores mundiais de milho, né? Nós perdemos apenas para a China e Estados Unidos, que na verdade eles correspondem a grande parcela de milho, da produção de milho no mundo, produzindo aí em torno dos Estados Unidos de 390 milhões de toneladas, 34% da oferta mundial, China 250 milhões de toneladas, 22% da oferta mundial, e o Brasil, ele tem produzido, né, em torno de 80 milhões de toneladas, né, enfatizando que essa produção tem crescido ano após ano. Então, nossa parcela em tudo isso é 7% da oferta mundial, né? E aí nós temos outras informações muito importantes do setor, que é justamente a nossa segunda pergunta, né? Então, qual que é a relevância do Brasil dentro do setor e como que é a balança comercial nossa, né, internamente? Então, o gráfico da esquerda, ele já mostra uma grande relevância em termos de exportação, né? Então, o Brasil, ele é hoje o segundo maior exportador de milho no mundo, né? Ele exporta em torno de 30 milhões de toneladas, como a gente pode ver no gráfico, e os principais destinos do Brasil são Japão, Irã e Vietnã, né? Eles mudam ao longo dos anos, em decorrência de algumas questões políticas, mas basicamente são esses os 3 principais países de destino do milho do Brasil. Então, a nossa produção atual, a nossa oferta doméstica atual está em torno de 80 milhões de toneladas, né? Então, nós temos um pouquinho de importação, mas é irrisória, mas uma grande parcela de exportação. E aí, a próxima pergunta é como que é o destino do milho no Brasil, né? Então, é importante a gente também entender de que forma que nós estamos agregando ou não o valor nessa cadeia. Então, nós temos no Brasil, para o ano de 2017, 84% do milho utilizado para alimentação animal, né, com 8% aí para alimentação humana. E as outras parcelas são menos relevantes. Mas, a partir desse gráfico, nós já temos 2 informações interessantes. A primeira é que nós temos uma grande parcela de exportação, o que nos coloca como o segundo maior exportador de milho no mundo, ou seja, nós pouco agregamos valor. E a segunda é que nós temos um grande share, uma grande contribuição desse milho é utilizado na alimentação animal, também com baixíssimo valor agregado. Bom, e como que tem evoluído o setor nos últimos anos, né? Esse gráfico da esquerda traz informações bem interessantes em relação à produção e produtividade. Então, se nós olharmos as barrinhas, né, que são as barrinhas verdes e laranja, em verde, a produção do Brasil de primeira safra, e em laranja, a produção do Brasil de segunda safra, né? Milho safrinha. Então, a gente observa que a produção do Brasil ela tem aumentado a partir do ano de 2000, né? E com grande crescimento, um crescimento bem acentuado aí nos últimos 5 anos. Né? E parte disso é reflexo não somente da produtividade, que é mostrada na linha pontilhada para a primeira safra e na linha contínua para a segunda safra, mas também uma informação muito interessante que nós temos nesse gráfico, que é a área sombreada, diz respeito à área cultivada. Então, se nós observarmos a área em amarelo mais escuro, é a área de milho primeira safra, né? Então, nós temos reduzido essa área ao longo dos anos e uma relevância muito grande para o milho safrinha, né? Um crescimento que hoje, o milho safrinha, na verdade, ele é a safra mais importante do milho, né? Nós temos uma safrinha que já não é mais tão safrinha assim. Então, a gente observa que grande parte dessa produção, aumento de produção no Brasil, né, que hoje está em torno de 80 milhões de toneladas, grande parte disso é advindo não somente dos ganhos de produtividade que nós tivemos no setor, mas também do aumento da área plantada, né? E aqui é importante enfatizar também que grande parte dessa produção é feita em sucessão com a soja, que é outro grão, que é um grão muito importante também para a economia do Brasil. Bom, mas junto com esse crescimento do Brasil, nós temos alguns desafios, alguns gargalos e algumas respostas a serem respondidas, né? Então, a primeira dela, o desafio, é a geração de resíduos, né? Ou coprodutos, né? Podemos chamar também de coprodutos. Esses coprodutos, eles podem ter, né, um valor agregado. Então, nós cairemos dentro do setor, à medida que o setor cresce e aumenta essa produção de resíduo, nós teremos vários questionamentos que nós já tivemos, por exemplo, no setor de cana, e ainda temos, né, do que
é possível fazer com esse resíduo, é possível recolher, o quanto que nós podemos recolher, de que forma que nós podemos agregar valor, né? E o segundo grande desafio é que nós estamos trabalhando com um produto que é commodity, né? Ele é o milho é uma commodity e o setor está refém das oscilações do mercado, né? Então, de que forma nós podemos resolver esses dois desafios? É justamente o que o setor já vem tentando fazer, né? E com muito sucesso, várias iniciativas aí, muitos projetos para tentar encontrar formas de agregar valor ao setor. Então, os resíduos, né, existem várias aplicações que já estão sendo estudadas, algumas já praticadas, em relação a alternativas para transformar o resíduo em ativo financeiro. Então, uma estratégia aí para agregar valor. Já em relação ao grão de milho, nós temos também estratégias para agregar o valor, né? Então, da commodity ao produto industrializado. E assim a gente passar a ser menos refém das oscilações de preço, né, do milho, que é uma commodity, como foi mencionado, uma commodity. Bom, e aí o setor já tem feito muitas ações, né, nesse sentido, né? A primeira grande ação realizada pelo setor mais recentemente foi se inserir no mercado de produção de etanol, principalmente nas regiões de Mato Grosso, né, e Goiás, né, mas Mato Grosso é o grande player aí do mercado. Então, nós tivemos aí iniciativas, a princípio, né, de usinas flex, né, que é a situação da direita, né, a figurinha da direita, onde usinas que já eram usinas etanol de cana, passaram também a incorporar no processo a produção de etanol de milho, né, e a partir daí gerar produtos não somente etanol, mas também energia elétrica, fibras, óleos, né, e proteínas. E temos o outro modelo, que é a usina full, né, onde nós temos a produção de etanol de milho também, mas nós entramos aí com biomassa para a alimentação do sistema de cogeração e produção de eletricidade e vapor, né? Então, lembrando que, como eu mencionei antes, o milho é um setor importante para a alimentação animal, e nós temos aqui atendentes do setor, e é muito importante que a gente tenha vários elos da cadeia, é que mesmo com a produção de etanol, nós ainda assim estamos produzindo alimentação animal, né, que é o DDGS. E aí tem as diferentes formas do DDGS. Bom, isso tudo para mostrar que já há iniciativas do setor, né, de produção de etanol em diversas modalidades, né, usina flex, usina full, usina flex full. E esse slide ele mostra justamente esse crescimento super rápido que o setor tem tido, né, na geração de etanol de milho, né, e parte disso por conta da facilidade da instalação de uma planta de etanol de milho em comparação a uma planta de etanol de cana, né. Então, se a gente vê alguns números aí do setor, né, esses dados são de 2019, são os dados mais recentes publicados, disponibilizados na internet, da UNEM, eles trazem informações interessantes sobre o perfil de investimentos que temos tido no setor. Então, hoje nós temos aproximadamente 10 usinas já em funcionamento na categoria flex, né? Então, etanol de cana com etanol de milho, né? Que tem a capacidade de gerar 1 milhão de metros cúbicos por ano. Nós temos várias usinas em construção, né? Acredito que seja mais do que 4 atualmente, né? E muitos projetos de usina full, né? Então, a full, como eu comentei anteriormente, é aquela que faz o processamento apenas do milho, né? Então, há uma tendência aí, visto que o setor tem aumentado e tem mostrado bons resultados, uma tendência aí de usinas full no setor, né? Então, o que a gente pode observar aqui, de uma produção que antes era 1 milhão de metros cúbicos por ano de etanol de milho, nós temos perspectivas aí para os próximos anos de ter uma produção de 4 milhões de metros cúbicos de etanol de milho, né? Então, isso é bem claro no gráfico da direita, onde a gente mostra o salto que o setor teve da safra de 2018 e 2019 para a safra 2019-2020, e certamente esse salto ele ainda ele terá novas players, né, como mostrado na própria tabela, impulsionado pelo RenovaBio e por outras políticas relacionadas de incentivo ao setor. Bom, mas milho, apesar
das oportunidades, né, do etanol de milho, o milho é muito mais do que isso, né? Então, o milho é muito mais do que alimentação humana, o milho é muito mais do que alimentação animal, é muito mais do que etanol 1G de milho. Então, nós temos oportunidades emergentes no setor, na produção de etanol 2G, né? Isso vale para qualquer fonte de biomassa. Nós temos oportunidades também relacionadas à produção de bioprodutos, bioplásticos, e uma oportunidade muito interessante para o setor, e que já existem players no mercado atentos a essa oportunidade, é justamente a produção de bioquerosene de aviação, né? E a Áurea, mais para frente, vai comentar algumas iniciativas da própria RSB dentro desse setor. Então, aqui é importante mencionar que há outras opções, né, para o setor, e é justamente aqui onde a RSB entra, né, onde nós temos essa diversidade, é onde nós temos a possibilidade de trabalhar com diversos produtos, biomateriais, e a partir do momento que essa demanda aumenta, né, com o aumento do setor, aumento da oferta, surgem também demandas por sustentabilidade, né, nos diferentes ramos, tanto na parte de biocombustíveis, quanto no ramo de produção de biomateriais, né. E aqui, enfatizando a questão da biorefinaria, né, que é a biorefinaria do futuro, então nós não vamos produzir apenas o bioetanol, nós vamos, assim como a refinaria de petróleo, né, ela entra com um produto e produz materiais, produtos químicos e combustível, a nossa biorefinaria também contribuirá, né, com a partir do processamento de biomassa, aqui podendo ser o milho, contribuirá para a produção, né, tem esse potencial de produzir diferentes produtos, diferentes biomateriais e combustíveis. Bom, desculpa. Bom, fazendo então um gancho agora a Áurea vai entrar com a explicação dela do porquê que a RSB, né, o que a RSB tem a ver com tudo isso, mas eu gostaria de relembrar que a partir do momento que nós temos vários produtos, né, aumento dessa produção, nós temos também a produção, a necessidade por agregar valor, a necessidade por busca de sustentabilidade, e a RSB ela tem ferramentas estratégicas, ferramentas de fácil utilização que podem auxiliar no setor, né? Então, essa é uma forma da gente garantir o crescimento do setor, mas, ao mesmo tempo, alinhado aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, a partir daqui, eu passo a palavra para a Áurea, que vai explicar para a gente exatamente como que é essa atuação da RSB dentro do setor e dentro da sustentabilidade. Obrigada, Simone. Bom dia a todos novamente. Como a Simone me apresentou, eu sou a Áurea Nardelli, sou gerente de certificação global e conselheira técnica da RSB. Acho que eu já tive a oportunidade de encontrar com muitos de vocês pessoalmente ou virtualmente, e é um prazer estarmos aqui hoje discutindo o setor de milho. Próximo slide, por favor, Simone. Bom, falando um pouquinho da história da RSB, né, para quem ainda não nos conhece, a RSB é a Roundtable Sustainable Biomaterials. E ela surgiu lá atrás, quando nós estávamos discutindo a questão da sustentabilidade de biocombustíveis. Então, essa discussão surgiu em 2002, 2004. A RSB foi formalmente fundada em 2007, e foi na mesma época onde nós tínhamos toda a discussão da cana-de-açúcar, do óleo de palma, da soja, onde outras mesas redondas também foram formadas para responder às demandas em relação à sustentabilidade desses novos produtos que estavam entrando no mercado para substituir aqueles de origem fóssil. E durante esse período de 2007 até hoje, a RSB foi se reinventando e ela também foi evoluindo de acordo com as demandas, com essa dinâmica desses novos setores. Hoje nós atuamos muito mais como uma plataforma de colaboração, nós somos uma associação de múltiplas partes interessadas, hoje nós temos 90 membros de 35 países diferentes e que trabalham juntos
para encontrar soluções na área da bioeconomia. Então, hoje, nós não somos somente uma plataforma voltada à sustentabilidade de biocombustíveis, mas a gente ampliou isso para biomateriais, e além de biomateriais, incluindo a abordagem da circularidade, também trabalhamos com diferentes tipos de resíduos que podem vir a gerar produtos sustentáveis e abastecer o que a sociedade demanda em termos de materiais e baixas emissões. Pessoal, acho que tem alguém com algum ruído. Eu ia pedir para vocês deixarem no mudo, tá ok? E a gente usa o chat para perguntas. Se vocês puderem colocar no mudo. Bom, o próximo slide, por favor. Bom, de que forma, então, nós trabalhamos com a nossa missão de promover a sustentabilidade para biomateriais e produtos avançados? Nós temos 3 grandes linhas de ação. Uma das nossas linhas é via associação, então nós temos membros que trabalham juntos, direcionando as discussões, definindo a nossa agenda, definindo tendências e trabalhamos de forma bastante colaborativa, por exemplo, com grupos de trabalho que desenvolvem novos padrões, novas metodologias, novas abordagens. Nós temos um sistema de certificação, que é uma das soluções ofertadas pela RSB, onde nós traduzimos o conceito da sustentabilidade em padrões, e esses padrões permitem a certificação, o reconhecimento de produtos certificados e sustentáveis, e que possam chegar no mercado com mensagens claras às partes interessadas sobre o que eles realmente estão entregando, em relação a impactos, em relação às emissões de gases de efeito estufa, e trabalhamos também recentemente com o que nós chamamos de Advisory Services. A RSB fornece apoio e aconselhamento para os seus membros ou outras organizações que estão interessadas em encontrar soluções na área de sustentabilidade dentro dos tópicos abordados pela mesa redonda. Então, hoje, por exemplo, nós já desenvolvemos trabalhos com a Airbus, né, a indústria de aviação, interessada em mapear diferentes matérias-primas nos Estados Unidos que fossem sustentáveis e disponíveis para combustíveis de aviação. Ou já trabalhamos com diferentes cálculos de rotas diferentes e logísticas e cálculo de GHG para diferentes entregas de biocombustíveis ou avaliação de risco de cadeias de fornecimento bastante complexas. Então, existem várias ações aí que a gente tem trabalhado voltada a Advisory Services. O próximo, por favor. Você clica mais uma vez, Simone? Isso, obrigada. Essa é só uma visão geral dos nossos membros, né? A RSB possui membros de diferentes perfis, de diferentes áreas e setores. Incluímos organizações não governamentais da área ambiental, da área social, produtores, indústrias, organizações das Nações Unidas, organizações do mercado, né, financeiras que apoiam e financiam projetos. Então, consumidores finais, como diferentes companhias aéreas. Então, nós temos um grupo bastante diverso, e é esse grupo que faz a RSB ser diferente, né? Porque cada um deles traz uma colaboração, uma demanda, direciona as nossas discussões, agrega conhecimento, e o que é muito interessante é que empresas que poderiam estar competindo no mercado, elas estão sentadas juntas numa mesa redonda discutindo soluções, porque elas entendem que aquilo que afeta o setor afeta também a empresa, né? Não é possível pensar numa empresa trabalhando isolada se o setor onde ela atua está associado, por exemplo, com impactos negativos ou com desmatamento ou com emissões de gases de efeito estufa. Então, esse trabalho é bastante interessante dentro da nossa associação. Eu gostaria de destacar alguns casos interessantes das jornadas dos nossos membros. Por exemplo, nós tivemos recentemente a Maersk, que é uma empresa de transporte marítimo, trabalhando para encontrar soluções de baixo carbono para realizar o seu transporte e oferecer serviços diferenciados para os seus clientes, né, diferentes empresas que precisam transportar suas mercadorias no mundo, e oferecer serviços onde as emissões possam ser reduzidas no transporte de mercadorias. Um outro caso interessante é, por exemplo, da P&G, né, é uma empresa que produz diversos produtos aí na área química, produtos de uso pessoal, de limpeza, etc. E a P&G está buscando soluções não só relativas aos seus ingredientes, mas também às suas embalagens.
né, para substituir o plástico fóssil e para substituir ingredientes que eram de origem fóssil por aqueles que podem ser obtidos a partir de plantas. A própria Boeing tem trabalhado ativamente, é uma grande parceira na busca de soluções aí para combustíveis sustentáveis de aviação, como aqui também no Brasil, a gente trabalha com a Gol Linhas Aéreas, trabalhamos muito próximos à Ubra Bio nesse sentido. Então, é um grupo bem diverso e é isso que faz com que a RSB seja uma associação bastante interessante e que possa também trazer o setor de milho para esse debate e para essa busca de conhecimento, de construção de conhecimento e soluções integradas. O próximo, por favor. Falando um pouquinho da certificação da RSB, existem alguns pontos que são bastante importantes quando nós pensamos em certificação. O primeiro ponto é a abrangência global. Nós não podemos ter um certificado que seja reconhecido somente numa região ou em um país ou por determinado mercado, porque nós não estamos falando hoje de um mercado limitado ao mercado doméstico ou a determinado segmento, por exemplo, só o setor de alimentos. Então, essa abrangência global é extremamente importante e estratégica quando nós pensamos numa certificação. O reconhecimento internacional, a gente destaca aqui que a certificação da RSB, ela é reconhecida pela diretiva europeia. Então, por exemplo, no caso de produção de biocombustíveis no Brasil para exportação para a Europa, seja ele o etanol de milho, de cana, ou seja, o biodiesel da soja, de outra matéria-prima, é reconhecido pela diretiva europeia como em conformidade com os seus requisitos de sustentabilidade, redução de emissões. Outro aspecto extremamente importante é se trabalhar com organizações multi-stakeholders. Isso que dá, eu acho que a robustez, a transparência e fortalece o processo de colaboração. Quando nós temos diferentes partes interessadas que num outro meio poderiam ser antagônicas ou poderiam caminhar para um embate, a gente tem aí um debate construtivo e busca de soluções. Multi-feedstock, eu acho que esse também é um ponto extremamente importante. Hoje, quando a gente fala de etanol como um produto que pode ir para diferentes rotas de produção, seja para combustíveis de aviação, seja plásticos ou outras moléculas que seguem aí para a indústria química, nós não estamos limitando isso ao etanol convencional de cana-de-açúcar. Como a Simone destacou, essa flexibilidade é extremamente importante. Existem regiões onde a cana-de-açúcar é a principal matéria-prima para o etanol, mas existem regiões onde é o milho, existem regiões onde vão ser resíduos, né, materiais lignocelulósicos, resíduos de madeira, outros tipos de biomassa, ou mesmo gases residuais, como é o caso da tecnologia da LanzaTech, que utiliza a captura do monóxido de carbono e consegue transformar isso em etanol num processo completamente diferente dos nossos convencionais. Então, ser multi-feedstock e oferecer flexibilidade é fundamental, porque ninguém vai separar os produtos mais por origem da biomassa, mas a gente vai ter moléculas seguindo para as indústrias e que a gente precisa ter uma ferramenta, uma medida de sustentabilidade que permita comparar, independente de ser uma origem de milho ou de cana ou de um resíduo de madeira, as diferentes características desse material em termos de sustentabilidade. A diversidade de produtos, né? Nós hoje temos um setor de biocombustíveis que não foca apenas em biocombustíveis, ele está antenado e ele está entendendo que o mercado é muito mais do que isso. A Simone colocou aí diferentes informações muito interessantes sobre essas oportunidades numa biorefinaria de futuro. Então, existem diversos produtos, e se nós focarmos um sistema de certificação que certifica somente determinados produtos, você está eliminando oportunidades para outros que podem ser originados nessa mesma biorefinaria. Então, essa abrangência do sistema de certificação para demais produtos de uma biorefinaria também é bastante importante. O foco numa análise de risco, onde você tem aquelas áreas que são mais relevantes sendo tratadas dentro dos aspectos de sustentabilidade. Por exemplo, o que é relevante em termos de desenvolvimento rural, ou segurança alimentar, ou risco relacionado aí à questão de conservação, biodiversidade. Essa abordagem dentro da RSB, ela é dentro de um contexto do projeto, então
temos essa abordagem de risco, aplicabilidade regional, apesar da abrangência global, e principalmente credibilidade. Não adianta a gente falar em certificação se a informação que vai para a parte interessada, ou que vai para um cliente, ou que chega no mercado, não possui a credibilidade. Então, esses são os pontos nos quais, né, a RSB se sustenta e construiu e mantém o seu sistema de certificação. Próximo. Você clica só mais uma vez, por favor. Não, desculpa, é porque ele tem uma... Não, eu acho que não... Mas tudo bem. Para entender um pouquinho quem está envolvido no sistema de certificação, eu imagino que vocês estejam bastante familiarizados, né, agora também com outros sistemas, por exemplo, de certificação da soja, que muitas das empresas aqui já têm essa certificação, ou trabalham no setor do etanol, ou do setor sucroenergético, onde vocês também têm certificações voltadas ao setor de cana-de-açúcar, ou mesmo a própria certificação do RenovaBio. Então, entender um pouco dos papéis nesse processo é importante, né? Existe um organismo que estabelece os padrões, no nosso caso, é a RSB, é a mesa redonda que estabelece os padrões de sustentabilidade e as regras do sistema de certificação. Nós temos um organismo independente de acreditação, que é um organismo que vai trabalhar diretamente com as certificadoras. Então, esse organismo de acreditação, ele monitora e ele acompanha o desempenho das certificadoras. Nós temos os organismos de certificação, ou certificadoras, que são aquelas empresas, organizações responsáveis pelo processo de certificação em si, realização das auditorias, gestão e também a emissão dos certificados. Nós temos o auditor, que é o profissional que realiza as auditorias em nome da certificadora, contratado por ela ou sendo seu funcionário, e a organização certificada, que é aquela organização que implementa os padrões e é aberta para a realização de uma auditoria, na qual ela vai demonstrar a sua conformidade aos requisitos de sustentabilidade que estão sendo avaliados. Então, a RSB, ela não é uma certificadora, né? Nós não realizamos auditorias, ela também não é um organismo de acreditação. O nosso organismo de acreditação se chama ASI, que é uma organização independente e realiza acreditação para vários sistemas voluntários na área de sustentabilidade. As certificadoras são aquelas credenciadas. Hoje nós trabalhamos com 2 certificadoras, estamos abertos a receber aplicações de novas. Hoje trabalhamos com a SCS e com a Control Union aqui no Brasil, mas estamos abertos também a ter novas certificadoras trabalhando conosco. Então, acho que ter uma ideia de como funciona o sistema é bastante importante, né? Normalmente as pessoas acham que nós somos as certificadoras, mas não, nós trabalhamos com a criação dos padrões. O próximo. O próximo. Entendendo um pouquinho quando nós falamos a respeito da sustentabilidade, quais são os nossos padrões, nós podemos falar que o cerne da certificação RSB consiste em nossos princípios de sustentabilidade. Esses princípios foram desenvolvidos com a participação dos nossos membros e de mais partes interessadas por vários processos de consulta abertas que foram realizados, onde se traduziu a sustentabilidade em 12 grandes princípios, que envolvem, entre outros, né, legalidade, as emissões de gases de efeito estufa, segurança alimentar, questões de impacto sobre a água, diversidade, quanto também direitos de uso da terra. Então, os nossos 12 princípios abrangem os principais temas da sustentabilidade e eles também se alinham aos objetivos do desenvolvimento sustentável, quando nós pensamos aí nos objetivos das corporações e dos países em alcançar os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. O próximo. Para poder dar um exemplo da certificação da RSB na prática, eu peguei um caso de um biocombustível sustentável de aviação. Essa é uma área muito interessante, a Simone pode falar também um pouquinho sobre isso. Vocês perceberam que entre os nossos membros nós temos diversas empresas que estão relacionadas ao setor de aviação, sejam elas companhias aéreas, produtores de biocombustíveis, ou as próprias indústrias de aviação, ou órgãos internacionais que
associam ou regem as regras do setor. E nós temos trabalhado muito próximo a esse setor, porque ele enfrenta um desafio muito grande. Ele precisa encontrar alternativas que reduzam as emissões de gases de efeito estufa do transporte aéreo, né? Mas, ao mesmo tempo, que sejam compatíveis com toda a infraestrutura e tecnologia de aviação disponível hoje. Então, eles precisam encontrar aquilo que a gente chama de combustível alternativo que seja drop-in, que ele possa ser utilizado diretamente nas aeronaves, que possa utilizar a atual estrutura, né, existente nos aeroportos para distribuição, armazenamento desses combustíveis, e que possa garantir claramente a segurança desses voos e também a redução efetiva das emissões de gases de efeito estufa. Então, esse é um setor que, desde o início, faz parte da RSB e um setor com o qual nós trabalhamos muito próximos, né? Então, dando um exemplo de uma cadeia produtiva, se a gente considerasse o milho como a matéria-prima de um biocombustível de aviação, nós teríamos aí a certificação abrangendo a fazenda onde essa matéria-prima é produzida, então, o produtor de milho no nível da fazenda, atendendo aos padrões de sustentabilidade e de rastreabilidade. Depois, o envolvimento daquelas organizações envolvidas tanto no transporte, no armazenamento ou no processamento intermediário dessa matéria-prima. Então, elas seriam incluídas nessa cadeia sustentável de fornecimento, como também o produtor do biocombustível sustentável ou do combustível sustentável de aviação, onde, dependendo da rota tecnológica, ele estaria gerando um produto que vai ser entregue ao mercado. Depois, os seus distribuidores, né, as empresas relacionadas aí à comercialização e distribuição, ou mesmo a realização de misturas entre o combustível fóssil com o biocombustível, e, por fim, as companhias aéreas, que são os usuários finais e que podem utilizar todas as informações que seguem ao longo dessa cadeia de fornecimento para reduzir e declarar os seus compromissos com redução, né, das emissões de gases de efeito estufa e também seus compromissos em relação à sustentabilidade. Então, nesse exemplo que a gente colocou aqui, os padrões do RSB são aplicáveis para diferentes atores, como também a rastreabilidade, né, via balanço de massa, que é uma alternativa que existe para o setor, quanto também o cálculo das emissões, e também as declarações e comunicações que podem ser feitas para a sociedade, para os clientes, para os investidores, para os, né, os acionistas das diferentes organizações, a respeito de que maneira eles estão atendendo os requisitos de sustentabilidade dentro das suas operações. Então, esse seria um exemplo de um sistema de certificação da RSB, considerando da fazenda até a asa do avião. No próximo. Nós tivemos, né, na semana passada, uma certificação recente da RSB, que é uma empresa dos Estados Unidos chamada Gevo, ou Givo, e ela obteve a certificação em RSB exatamente para uma cadeia de produção onde a matéria-prima é o milho. Ela utiliza o milho para a produção de isobutanol. Então, a partir do isobutanol, ela pretende depois entregar esse produto para diferentes outras empresas, e entre elas está a possibilidade de utilizar esse produto na produção de biocombustível de aviação. Então, foi um trabalho bastante interessante que culminou com a certificação da RSB recentemente, né? Na semana passada nós tivemos um anúncio dessa cadeia certificada e que para a gente é bem interessante, né? A gente tem um caso real da certificação do milho e bastante coisa para compartilhar e aprender com essas experiências. O próximo. Falando um pouquinho das ações e soluções da RSB e de que maneira a gente pode trabalhar mais próximo ao setor de milho aqui no Brasil. Existem discussões muito interessantes e eu vou começar com uma que é a mudança indireta do uso do solo. Eu imagino que vocês, né, também já conhecem essa terminologia, já ouviram falar a respeito de que maneira eu vou demonstrar que a produção de determinada biomassa não está causando um deslocamento indireto da produção em algum outro local. Por exemplo,
Se eu planto milho num lugar de pasto, o pasto está indo para uma outra região e o pasto está causando desmatamento. Então, esse é o conceito da mudança indireta do uso do solo. E a RCB desenvolveu um módulo de certificação específico para biomassas que querem demonstrar que ela tem baixo risco de causar essa mudança indireta do uso do solo. Então, a partir de uma metodologia que foi aprovada e que já foi testada, inclusive nós testamos isso e usamos essa certificação no Uruguai, com a certificação de carinata associada como uma cultura de inverno à cultura da soja, onde eles demonstraram que era possível, sim, produzir mais biomassa numa mesma área sem causar essa mudança indireta do uso do solo. Esse é um trabalho bastante interessante de que a gente pretende aprofundar essa oportunidade com o setor de milho aqui no Brasil. O desenvolvimento de indicadores nacionais. Então, esse ano nós vamos trabalhar com uma regionalização dos nossos princípios e critérios, considerando aspectos da legislação brasileira, de outros compromissos do setor, né, como um todo, de biocombustíveis e biomateriais, e de que maneira nós podemos deixar a certificação mais objetiva, mais clara e mais, vamos dizer assim, de implementação direta pelas partes envolvidas. Nós já temos uma calculadora de emissões de gás de efeito estufa, e essa calculadora hoje inclui não só a metodologia para atender aos requisitos de cálculos da diretiva europeia, quanto também do CORSIA, que é o programa que vai reger o cálculo das emissões do setor de aviação. Então, aquelas companhias aéreas, empresas que têm compromisso com redução de emissões do setor de transporte aéreo, elas vão atender a metodologia do CORSIA para fazer o cálculo das suas emissões, e essa metodologia hoje já está embutida na nossa calculadora. Então, é possível fazer simulações e verificar se as informações atendem aos requisitos do programa CORSIA e também às demandas de um cliente do setor de aviação, além da própria metodologia da RSB. Parte também do nosso trabalho é aprofundar a nossa relação com a questão das regulações nacionais, então trabalhar com benchmark, com RenovaCalc, entender os aspectos da metodologia, do escopo, fatores de emissão, para que a gente possa encontrar esse caminho de trabalhar de forma integrada, para que o esforço que já está sendo realizado para o atendimento do RenovaCalc possa também ser otimizado no sentido de atendimento da RSB. Então, esse é um trabalho também que tanto a Simone quanto a Carolina estão envolvidas. Protocolos de boas práticas, nós já fizemos um protocolo junto a um grupo de partes interessadas nos Estados Unidos em 2017, onde definimos um protocolo, no caso da coleta de palha nas áreas de milho, para a produção de etanol de segunda geração. Então, quais seriam as boas práticas do ponto de vista de sustentabilidade, principalmente de conservação do solo, né, e da matéria orgânica em relação ao recolhimento da palha. Então, a ideia também é que a gente possa aprofundar isso no Brasil, se for de interesse do setor. O próximo. Também já trabalhamos com alguns estudos de caso para que a gente pudesse conhecer melhor a cadeia da soja, que está intrinsecamente ligada à cadeia do milho, entender as oportunidades relacionadas aos cultivos de segunda safra e como que isso impacta nas emissões de gases de efeito estufa. Nós tivemos um trabalho muito interessante, né, com o apoio da Ubrabio, da Gol, da Boeing, no ano passado, envolvendo a cadeia da soja no Rio Grande do Sul, e onde a gente identificou uma grande oportunidade de conformidade ao RSB, inclusive de produção, de gerar produtos com baixas emissões de gás de efeito estufa, né, em determinadas condições aí de sustentabilidade que o setor nos comprovou. Trabalhamos também com padrões para resíduos. Vocês viram que cada vez mais resíduos agrícolas e industriais estão voltando para as cadeias produtivas, né? A gente não está falando só de reciclagem mecânica, reciclagem química, existem várias oportunidades aqui. Por exemplo, recentemente nós fomos contatados por uma empresa que tem interesse em utilizar o sabugo do milho na produção de etanol de segunda geração. Então, existem muitos movimentos relacionados ao uso de uma biomassa que já está disponível e que antes poderia gerar um passivo ou mesmo ser um problema em determinadas condições e que hoje é a solução para diversas outras cadeias produtivas.
Trabalhamos também com a inclusão de pequenos produtores, né, dependendo da região no Brasil e do cultivo agrícola que nós estamos falando, a gente tem uma representatividade muito grande da agricultura familiar e de pequenos produtores, que nós chamamos aqui menor do que 75 hectares. Então, de que maneira nós podemos fazer gestão de grupos e oferecer ferramentas para que esses pequenos produtores possam, por exemplo, participar dentro do conceito de sustentabilidade, sem isso representar um ônus a esses produtores, e da mesma maneira como que nós vamos diminuir os riscos das cadeias produtivas, onde nós temos centenas ou milhares de pequenos produtores envolvidos, e onde nós precisamos de dados e informações, principalmente em relação às emissões de gases de efeito estufa. E um último ponto é a possibilidade de trabalharmos com todos os produtos finais, né? Então, nós temos aí a possibilidade de agregar valor e engajar todos os players nesses processos. Então, a possibilidade de ter, por exemplo, um consumidor final que seja uma Apple, que produz smartphone, interessado em bioplástico para os seus produtos e que vai demandar milho sustentável lá no início da nossa cadeia de produção. Próximo, acho que nós já estamos finalizando. Somente falando um pouquinho, nós falamos a respeito da parceria com a Boeing, não poderia deixar de falar, que muitas dessas ações que nós comentamos em relação aos indicadores nacionais, aprofundar as discussões em relação à mudança indireta de uso do solo, o benchmark com RenovaCalc, estão dentro de um projeto hoje suportado pela Boeing, onde o Brasil, a África do Sul e a Etiópia foram os países elencados. Então, a Carolina e a Simone depois poderão passar mais informações para vocês sobre esses projetos e com certeza elas vão continuar o contato com vocês de acordo com as atividades que vão ser desenvolvidas ao longo dos próximos anos. Próximo. Bom, por fim, né, eu gostaria só de salientar que existem grandes oportunidades e que sustentabilidade anda junto com a oportunidade. Ela não é um antagonista da oportunidade. Atender os requisitos de sustentabilidade ou responder de forma positiva à sustentabilidade não quer dizer que eu vou perder oportunidades, que eu vou perder dinheiro ou eu vou comprometer o meu negócio. Pelo contrário. E a RSB quer ajudar o setor e ela quer trabalhar junto com vocês, quer vocês como nossos membros, como partes interessadas que deem palpite, que participem ativamente, para que vocês possam integrar, né, entregar junto com produtos e qualidade de produtos e volumes de produto, o compromisso ambiental do setor, impacto social positivo, continuar integrando rastreabilidade e credibilidade e também possa informar sobre as reduções reais de gás de efeito estufa, sejam elas emissões dos processos produtivos, sejam elas o próprio sequestro de carbono no solo, que é resultado aí do bom manejo das práticas agrícolas no cultivo do milho. Então, são esses pontos que eu gostaria de destacar, né? O próximo, Simone, por favor. E tanto eu, quanto a Simone, quanto a Carolina, né, estamos à disposição e podemos enviar mais informações para vocês e estamos à disposição para continuarmos essa conversa. Muito obrigada. Muito obrigada, Áurea. Nós temos algumas perguntinhas aqui no chat. Eu acho que uma delas, Áurea, é da Gabriela, não sei se ela se identificou de qual empresa, mas ela, acho que parte foi respondida, ela pergunta se as ferramentas aplicadas, quais são as ferramentas, né, que a RSB tem para avaliar a sustentabilidade na cadeia de produção. Então, você citou a nossa ferramenta de GHG, né, eu acho que talvez deixar um pouco mais claro que os outros princípios são qualitativos. Sim, sim. Hoje nós temos a ferramenta de GHG, nós temos diferentes padrões, vamos dizer assim, customizados para cada tipo de produto e setor. Nós temos uma ferramenta que nós chamamos de Screening Tool, pela qual é possível, por meio de perguntas e respostas, você entender quais são aqueles aspectos relevantes para aquela cadeia produtiva. E nós temos ainda uma ferramenta de avaliação de risco, que ela também permite identificar quais os principais riscos associados com aquela cadeia e com aquela cadeia de suprimento e identificar aqueles que precisam entrar num plano de gestão de riscos, né, por exemplo,
seja ele social, ambiental, ou mesmo risco de gestão da rastreabilidade dessa cadeia produtiva. Então, hoje nós teríamos essas ferramentas disponíveis e que andam juntas com os nossos padrões de sustentabilidade. Ótimo. Aí temos uma pergunta do Jaime, Áurea. Ele pergunta se a RSB já usa blockchain. Então, acho que talvez citar alguns exemplos. Uhum. Sim. Jaime, a gente tem trabalhado, a gente tem um projeto junto com a ISEO Alliance, que é a organização que engloba diversos sistemas de certificação. Nós temos um projeto financiado pela área de inovação da ISEO, junto com outros sistemas de certificação, exatamente para desenvolver a ferramenta da blockchain para rastreabilidade e também para as informações que seguem ao longo da cadeia de suprimento. Então, isso está no nosso radar. Nós temos um piloto já envolvendo algumas empresas certificadas que têm interesse em aprofundar nisso, e nós temos, vamos dizer, sistemas de certificação companheiros ou irmãos nossos que estão trabalhando junto conosco nisso. Ótimo ponto. Obrigada. Uma pergunta da Jaqueline. Ela pergunta, Áurea, se o critério ILUC da União Europeia impacta de alguma forma as exportações do Brasil. Eu acho que talvez no âmbito da RSB. O nosso padrão de ILUC, ele hoje não é um padrão reconhecido pela diretiva europeia. Nós temos o nosso padrão voltado a biocombustíveis, nossos princípios e critérios, rastreabilidade, GHG, mas o nosso módulo de ILUC, ele hoje não é reconhecido oficialmente pela diretiva europeia. Então, o que nós podemos falar é que ele é uma ferramenta que vai informar business to business ou para outros mercados. Eu imagino que existe, né, talvez aí várias questões políticas voltadas aí às definições de ILUC e as abordagens de ILUC, e o que a gente tenta é fornecer uma alternativa onde a mensagem possa ser avaliada, e no nosso caso, ele envolve 3 áreas. Uma é relacionada a se eu posso produzir mais biomassa numa mesma área, né, com melhoria das práticas ou outras rotações. Se eu estou usando resíduos, e nesse caso eu não estou forçando ou levando a produção de biomassa em algum local, então eu estou utilizando resíduos já disponíveis, industriais ou agrícolas, e também quando eu aumento a produtividade numa área que anteriormente não era utilizada pela agricultura, uma área degradada, uma área abandonada, e logicamente tudo isso vai depender da linha de base considerada na abordagem de ILUC. Ótimo. Nós temos uma pergunta aqui da Cíntia Neves, ela pergunta, dentro das ferramentas de GHG, vocês consideram as emissões de produção dos fertilizantes, as diferenças entre elas ou apenas fonte de fertilizante? Como, por exemplo, a diferença entre nitratos? A gente pode depois te dar mais detalhes ou até disponibilizar a nossa metodologia, né? Ela considera diferentes fontes e considera questões regionais, e ela tem os fatores de emissão associados a essas fontes. A gente usa principalmente o EcoInvent como fonte para a construção da calculadora, então para esses fatores de emissão, mas a gente tem uma pessoa dentro da RSB responsável pela gestão da calculadora e pela metodologia, e eu tenho certeza que ela vai ficar feliz em poder apresentar mais informações ou te enviar mais detalhes da metodologia, sim. Ótimo. Áurea, eu acredito que a gente não tenha mais nenhuma pergunta. Tem uma do Jaime, mas eu acho que já foi respondida, que ele pergunta quem são os nossos membros brasileiros. Eu acho que você deixou isso claro na apresentação, e também há uma listinha no nosso site para quem quiser conferir. Eu não sei se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, pode. Temos uma aqui do Carlos. Dentro das ferramentas, usam ACV? Sim, né? Nós utilizamos o conceito de ciclo de vida dentro da ferramenta do GHG da RSB. Se alguém que também quiser falar pelo microfone ou escrever alguma outra pergunta, nós estamos aqui à disposição para responder da melhor forma. E lembrando que essa apresentação vai ficar disponível, o nosso vídeo também ficará disponível, e para aqueles, se tiver algum atendente, algum participante que não fez a inscrição previamente, a gente não vai ter o e-mail. Então, se caso você seja uma dessas pessoas, por favor, envie o e-mail para nós, para que a gente tenha o e-mail de vocês no nosso banco de dados, que a gente possa continuar nossa conversa após esse webinar.
Mais alguma pergunta? Ou às vezes um comentário, alguma coisa que vocês gostariam de complementar, né? Porque nós temos vários especialistas participando, né? Então seria bom também se vocês quisessem complementar ou colocar algum ponto importante. O Carlos perguntou aqui, Áurea, como que é definido os limites de avaliação. Eu não entendi muito bem a pergunta, mas talvez esteja relacionado ao escopo Eu da imagino que avaliação de sim. ciclo de vida. Se você puder explicar melhor, Carlos, a gente pode pegar o microfone, a gente agradece. Mais alguma pergunta, um comentário? Bom dia, eu tenho um comentário aqui, é a Cíntia Neves. Aproveitando a pluralidade desse grupo, eu acho que tem pessoas de diferentes áreas relacionadas à produção de milho. Dentro do Food Chain, hoje a gente está em busca de algumas parcerias e possibilidades de trabalhar com milho. Então, a gente está buscando, eu sou responsável pelas cadeias de valor dentro do Brasil na Yara Fertilizantes, e a gente está buscando entender um pouco mais esse segmento e como agregar valor antes da porteira e depois da porteira. Então, acho que aqui a gente tem bastante contato, agradeço as informações, e o nosso intuito é descobrir como posicionar as soluções nutricionais, a questão de fertilizantes com menores emissões de gases nesse meio e como agregar valor. Então, eu deixo o meu contato aqui, vou passar depois meu e-mail para todos. Se vocês quiserem discutir um pouco mais, conversar, eu fico à disposição para que a gente possa buscar aí formas de agregar valor em toda a cadeia. Ótimo, não, excelente, Cíntia. Ótima colocação, excelente saber do interesse, né, de vocês em estar buscando soluções junto com o setor, e com certeza, eu acho que tanto nós quanto os outros participantes vão ter uma satisfação em continuar conversando, sim. Excelente, obrigada. Obrigada. Cíntia, aqui quem fala é a Carolina Grassi, da RSB também. Bom, primeiro, obrigada a todos pela presença. E, Cíntia, o que eu gostaria de afirmar com você, mais uma vez, é que se você tiver interesse, a RSB pode ajudá-lo também nesse assunto. A gente pode marcar uma próxima reunião, pode entender a demanda do setor e como seguir em frente com esses passos, agregando valor na cadeia como um todo. Ótimo, vamos conversar sim. Obrigada. 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 Bom, eu acho que se não tiver mais nenhum comentário, Áurea, nós já estamos já meio-dia e horário de Brasília. Deixa eu dar mais uma checada aqui. Eu acho que também a gente pode depois responder por e-mail. Acho que tem algumas outras perguntas que chegaram agora, mas a gente pode depois responder por e-mail diretamente, né? E depois a gente compartilha também essas perguntas e respostas para o grupo que participou. Tá ótimo. Ótimo. E lembrando que esse é só o início, né, de uma conversa que nós gostaríamos de ter com todos vocês. Então, reforço, né, relembro que quem não disponibilizou o e-mail ainda, que envie para nós. E algumas perguntas que nós temos aqui não foram respondidas, nós faremos o possível para responder aí para vocês por e-mail ou de alguma outra forma. E se quiserem marcar alguma reunião, nós podemos esclarecer questões que não ficaram claras aí durante o webinar. Tá ótimo. Então, da minha parte, eu agradeço a participação de todos, né? E uma boa tarde, um bom almoço e uma boa tarde para todos. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.